Daniel era conhecido por sua sabedoria e integridade, características que o destacaram desde os tempos do exílio em Babilônia. Mesmo em uma terra estrangeira, ele se manteve fiel ao Deus de Israel, vivendo de maneira irrepreensível. Durante o reinado de Dário, que organizou o vasto império medo-persa, Daniel foi escolhido como um dos 3 administradores principais, responsáveis por supervisionar os sátrapas e proteger os interesses do rei. Mas Daniel não era apenas competente. Sua dedicação e honestidade eram inigualáveis. Entre os administradores, ele se destacou tanto que Dário planejava colocá-lo como chefe de todo o reino. Tal intenção despertou inveja e ódio nos outros líderes, que não podiam suportar a ideia de um estrangeiro ocupando uma posição tão elevada. Determinados a derrubá-lo, esses homens começaram a observar cada passo de Daniel, procurando por algo que pudessem usar contra ele. Mas, por mais que tentassem, não encontravam falhas em sua conduta. Ele era fiel em seu trabalho, íntegro em suas ações e leal ao rei. Desesperados, os conspiradores perceberam que a única maneira de acusar Daniel seria por meio de sua fé. Era bem conhecido que ele orava regularmente ao seu Deus, mesmo em uma terra cheia de divindades estrangeiras. Assim, eles começaram a traçar um plano para usar essa devoção contra ele. Dário, alheio às intenções traiçoeiras dos outros líderes, continuava admirando Daniel, sem imaginar que uma conspiração estava em andamento. Naquele momento, os pilares da lealdade e da fé de Daniel estavam prestes a ser testados como nunca antes. Os líderes invejosos, incapazes de encontrar falhas na conduta de Daniel, reuniram-se secretamente para elaborar um plano que o colocasse em apuros. Eles sabiam que Daniel era fiel ao seu Deus, orando regularmente, e que essa prática poderia ser explorada como uma oportunidade de acusação. Depois de muita deliberação, eles chegaram a um esquema, com palavras cuidadosamente escolhidas e uma falsa aparência de lealdade. Os líderes se apresentaram ao rei Dário. «Ó rei, viva para sempre!» começaram, curvando-se respeitosamente. Todos os governadores, sátrapas e conselheiros concordaram que seria bom estabelecer um decreto real. Durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao Senhor, será lançado na cova dos leões. O apelo ao ego do rei foi irresistível. Um decreto como esse não só reforçaria sua autoridade, mas também garantiria a lealdade de seu povo. Sem perceber as verdadeiras intenções dos líderes, Dário concordou. Ele ordenou que o decreto fosse redigido e selado com o anel real, tornando-o irrevogável segundo a lei dos medos e persas. Os líderes deixaram a presença do rei com sorrisos disfarçados. Seu plano estava em movimento e eles estavam certos de que Daniel não desobedeceria ao seu Deus, mesmo diante do risco de morte. Eles se posicionaram estrategicamente para vigiar Daniel, aguardando o momento de flagrante. Enquanto isso, Dário permanecia alheio à armadilha que havia sido preparada. Ele continuava admirando Daniel, sem saber que seu decreto, aparentemente inocente, se tornaria o catalisador de um grande teste de fé. O palco estava montado, o decreto era oficial e a fidelidade de Daniel logo seria colocada em prova de maneira dramática. Quando Daniel soube do decreto, sua reação foi marcada pela mesma firmeza que sempre guiou sua vida. Ele sabia que sua fé estava prestes a ser testada de forma extrema, mas não hesitou. Como fazia todos os dias, ele subiu para o seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, de joelhos, orou ao Deus de Israel. Daniel não procurou esconder sua devoção, mesmo sabendo que o preço seria alto. Os líderes invejosos, que já esperavam por esse momento, estavam atentos. Eles o observaram de perto, vendo-o orar e dar graças ao seu Deus. Para eles, aquilo era a evidência de que precisavam. Sem perder tempo, correram para denunciar Daniel ao rei Dário. Ao se apresentarem ao rei, começaram cuidadosamente, reforçando a validade do decreto.
Ó rei, não assinaste um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao Senhor durante 30 dias? Perguntaram, disfarçando suas verdadeiras intenções. Dário confirmou a ordem, reafirmando que, segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei poderia ser revogado. Foi então que os conspiradores revelaram sua acusação. Daniel, um dos exilados de Judá, não respeita o Senhor nem o decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia ao seu Deus. Ao ouvir isso, o coração de Dário se encheu de pesar. Ele finalmente entendeu que havia sido enganado. Sua admiração por Daniel tornava ainda mais difícil aceitar que ele poderia ser condenado à cova dos leões. Mesmo assim, o rei estava preso à lei que ele próprio havia promulgado. Durante todo o dia, tentou encontrar uma maneira de salvar Daniel, mas não conseguiu. O tempo estava se esgotando e a fé de Daniel permaneceria inabalável. O rei Dário estava angustiado. A notícia da condenação de Daniel o perturbara profundamente. Durante horas, ele buscou uma solução, tentando escapar das restrições da lei que ele próprio havia assinado. Contudo, os líderes que haviam conspirado contra Daniel estavam atentos, pressionando o rei para cumprir o decreto. Ó rei, lembra-te de que é da lei dos medos e persas que nenhum decreto ou edito assinado pelo rei pode ser revogado, insistiam. As palavras soavam como um lembrete de sua posição e da irreversibilidade de suas ações. Dário sabia que não tinha escolha. Relutante, ordenou que Daniel fosse levado à cova dos leões. Quando o momento chegou, o rei olhou para Daniel com uma mistura de pesar e esperança. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, disse, sua voz carregada de genuína preocupação. Daniel foi lançado na cova e uma grande pedra foi colocada sobre a entrada, selada com o anel do rei e dos nobres. Apesar de sua posição como monarca, Dário se sentia impotente diante daquela situação. A noite caiu, mas o rei não conseguiu descansar. Ele jejuou, recusou-se a ser entretido e passou as horas em agonia pensando no destino de Daniel. A cova dos leões era um lugar escuro e aterrorizante, usada para execuções destinadas a causar temor nos corações dos condenados e de todos que soubessem de sua existência. Quando Daniel foi levado para lá, seus inimigos assistiam com satisfação, certos de que haviam conseguido se livrar dele de uma vez por todas. Dentro da cova, os rugidos dos leões ecoavam pelas paredes. Era impossível ignorar o perigo iminente, mas Daniel não estava sozinho. Assim como em toda a sua vida, ele confiava completamente em Deus. Enquanto os leões rondavam, Deus enviou o seu anjo, que fechou suas bocas. Eles permaneceram calmos, inofensivos, como se também reconhecessem a presença divina naquele lugar. Daniel passou a noite em paz, cercado pelos leões, mas protegido pela mão de Deus. Lá fora, a situação era completamente diferente. O rei Dário, incapaz de dormir, foi consumido pela ansiedade e pelo arrependimento. Ele sabia que Daniel era inocente e não podia deixar de admirar a coragem e a fidelidade do homem que agora estava em perigo por causa de um decreto insensato. O silêncio na cova contrastava com a agitação no palácio. Os conspiradores que haviam acusado Daniel também estavam atentos, esperando pelo amanhecer para confirmar sua vitória. Mas a verdadeira batalha não era entre Daniel e os leões. Era entre a fé de Daniel e as maquinações humanas que tentavam destruí-lo. E naquela noite, a fé venceu. Enquanto a escuridão da noite dava lugar ao amanhecer, o destino de Daniel se tornava um símbolo de algo maior. Sua confiança em Deus era como uma luz brilhando na escuridão, um lembrete de que o poder de Deus não tem limites
e que ele é fiel para proteger os que nele confiam. No primeiro raiar do dia, Dário se apressou em direção à cova, com o coração pesado e esperançoso ao mesmo tempo. Ele sabia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário, algo que mudaria sua perspectiva sobre o homem que ele admirava e sobre o Deus que esse homem servia. Assim que o primeiro raio de sol surgiu, o rei Dário se apressou até a cova dos leões. Sua mente estava tomada por uma mistura de medo e esperança. Será que o Deus de Daniel havia realmente o livrado? Ao chegar, com o coração batendo forte, o rei ordenou que a pedra fosse removida. Com a abertura da cova, Dário inclinou-se e chamou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Houve um momento de silêncio que parecia eterno. Então, para sua imensa alegria, a voz de Daniel ecoou de dentro da cova: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, porque fui considerado inocente diante dele. Também não cometi crime algum contra o Senhor, ó Rei. Dário mal podia acreditar no que ouvia. Ele ordenou imediatamente que Daniel fosse retirado da cova. Quando os homens puxaram Daniel para fora, todos ficaram impressionados ao ver que ele não tinha sequer um arranhão. Sua confiança inabalável em Deus havia sido recompensada. O rei, cheio de admiração e alívio, viu o poder de um Deus que era mais forte do que qualquer decreto ou força terrena. Daniel estava vivo, e aquele milagre mudaria o rumo de sua corte e de sua própria fé. Enquanto Daniel era saudado com espanto e reverência, Dário olhou para os que haviam conspirado contra o servo de Deus. O rei sabia que a justiça precisava ser feita. A história de Daniel não apenas revelou o poder de Deus, mas também a futilidade de lutar contra os planos divinos. Enquanto Daniel permanecia em segurança, o rei Dário voltou sua atenção para aqueles que haviam tramado contra ele. Os mesmos líderes que conspiraram contra Daniel agora enfrentavam o peso da justiça. Dário ordenou que os acusadores, junto com suas famílias, fossem lançados na cova dos leões. Antes mesmo de atingirem o chão, os leões os atacaram, demonstrando a força que Deus havia contido para proteger Daniel. Esse ato de justiça deixou claro para todos que o Deus de Daniel era soberano e que ninguém poderia resistir à sua vontade. Mais do que um julgamento humano, aquela ação foi uma demonstração de que Deus defende os seus servos e condena os injustos. Movido pelo milagre que presenciara, Dário emitiu um novo decreto para todo o reino. Temam e reverenciem o Deus de Daniel, proclamou ele. Pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel se espalhou por todo o império, inspirando uma renovação de fé em Deus. O milagre transcendeu a cova e mudou o coração de uma nação. Após o milagre na cova dos leões, Daniel foi reconhecido como um homem cuja fé em Deus era inabalável. Ele continuou a servir na corte de Dário com ainda mais honra e respeito, não apenas como um líder político, mas como um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. A história de sua salvação inspirou não apenas os israelitas que viviam no exílio, mas também muitos em todo o Império Medo-Persa. Daniel mostrou que a verdadeira força não vem do status, da riqueza ou do poder humano, mas de uma vida entregue à vontade de Deus. Ele tornou-se um símbolo de coragem e obediência, encorajando outros a confiarem em Deus, mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Para Daniel, aquele milagre não foi apenas um livramento, foi uma reafirmação de que Deus estava no controle de sua vida e do destino do seu povo.
Ele continuou a orar como sempre fizera, com gratidão e humildade, sabendo que cada dia de sua vida era uma oportunidade de glorificar ao Senhor. O legado de Daniel ecoa até hoje, lembrando-nos de que Deus é fiel para proteger e honrar aqueles que confiam nele. Sua história permanece como um farol de esperança e fé inabalável em tempos de adversidade. Gostou deste vídeo? Dá like, comenta e compartilha, e não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.